Boa noite, irmãos. Que Deus continue nos abençoando. Eu não sabia que os irmãos iam cantar esse hino, os jovens, mas hoje pela manhã, quando eu vinha para a igreja, eu vinha ouvindo um hino, e esse hino dizia um grito de liberdade. E me veio ao coração um pequeno tema: liberdade. E eu tomei esse hino como uma confirmação. Também não sabia se o irmão Beto ia me chamar, mas eu creio que tudo estava nos planos de Deus. E eu fiquei pensando, quando naquela canção dizia um grito de liberdade, e eu pensei, que grito foi esse? Que atingiu os vales, atingiu as montanhas, atingiu o leste, o oeste, o norte, o sul, atingiu todos os continentes. Não há nenhuma pessoa no mundo que não tenha ouvido esse grito. O grito que diz que você, que eu, que nós somos livres. E aqueles que ainda não são, esse grito diz que você pode ser livre. E então eu estava meditando naquela escritura de São João 8,36, que diz: pois se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E a Páscoa, para mim, é liberdade. A Páscoa diz para você, diz para mim, que nós fomos livres. Nós fomos isentos da dívida. Eu tinha uma dívida, comprei uma casa, e com essa casa veio uma dívida de muito tempo. Eu estava me esforçando para pagar. Paguei a dívida, e então tinha outra dívida de impostos atrasados. E quando eu estava pagando a última parcela da casa, alguém disse para mim: essa dívida pode ser prescrita. E ela disse: tudo o que tu tem que fazer é formular uma carta e enviar ao poder público, e eles vão analisar e vão ver se podem prescrever essa dívida. E eu procurei então e expliquei a situação, e a moça lhe disse: eu vou encaminhar isso para a pessoa responsável. Aguarde o telefonema. Se ele depende do que ele dizer, vai dizer sim ou não. Então, depois disso, eu viajei. E um dia eu cheguei em casa, e ali estava uma carta. E nessa carta estava dizendo que a dívida tinha sido perdoada. Então eu chorei. E eu pensei na maior dívida. Que todos nós tínhamos, sem condição de pagar.
Mas um pedido foi feito, um pedido de perdão. E um grito foi dado, dizendo que você, dizendo que eu, fomos perdoados. Aquele homem aceitou o pedido e prescreveu a dívida. E aquele homem aceitou o pedido e prescreveu a dívida. E você já não é mais um devedor. Eu já não sou mais um devedor. Um dia, uma carta chegou na sua casa, dizendo que sua dívida tinha sido perdoada. Uma carta chegou na sua casa, intitulada Aquele Dia no Calvário. Uma carta chegou na sua casa, intitulada Sem Dinheiro e Sem Preço. A irmã Brana esteve numa reunião e ela disse: Billy, eu me assentei hoje ao lado de uma jovem que parecia ter vindo da presença de Deus. E nesta manhã eu me assentei ao lado de alguém que parecia ter vindo da presença de Deus. E eu pensei, o que faz uma pessoa ser tão agradecida? É porque sua dívida foi prescrita. Porque quando nós temos consciência que não somos mais escravos, quando nós temos consciência que aquela carta de alforria foi rasgada, que aquela dívida impagável foi paga, não temos outra coisa a fazer senão se prostrar ao pé da cruz e adorar e bendizer o nome do Senhor Jesus Cristo, e olhar para Romanos 8:1, quando a Bíblia diz: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Olhe para dentro de você. Quando nesse dia tão importante, quando daqui uns minutos nós vamos formar a fila para vir e tomar a comunhão, e aquele vinho nos leva a lembrar o sangue. E o profeta diz de um médico muito bom, que consultava muitas pessoas, e ali vinha rico, ali vinha pobre, para consultar com aquele velho e bom médico. E muitas pessoas não tinham condição de pagar a consulta. Então aquele médico fazia ali uma letra, uma promissória, e dizia: quando vocês puderem, me paguem. E guardava na gaveta. Mas um dia aquele médico adoeceu e veio morrer. E diz o profeta, e a sua esposa não era tão boa quanto ele. E foi ali no seu escritório, naquele consultório, onde o médico atendia, e revirou os documentos, e achou todas aquelas promissórias. E ela disse: quero cobrar na justiça cada um desses devedores. E levou tudo aquilo para que o juiz intimasse os devedores. E o juiz
olhando, examinando cada uma daquelas promissórias, olhou à frente, olhou o verso. E disse: minha senhora, eu sinto muito, mas eu não posso cobrar, não há lei no mundo que cobre essas pessoas. Como? Essa é a letra do seu esposo? Sim, é a letra dele. Está escrito com tinta vermelha: perdoados. O profeta diz na mensagem: sem dinheiro e sem preço. Ele conta daquele menino chamado Beni, que era cego. E ele brincava com os meninos da vizinhança, mas não podia enxergar os brinquedos. E ali aquela comunidade se compadeceu do pequeno Beni e disseram: vamos trabalhar um pouco mais. Vamos plantar um pouco mais de milho, para que nós reúna dinheiro suficiente para pagar a operação dessa criança. E fizeram assim. E colocaram o pequeno Beni em um trem e mandaram para que ele fosse operar. E aí a operação foi um sucesso. E quando voltava, aquele menino tão agradecido, olhando os campos verdes, olhando o sol brilhar, e na estação estava a vizinhança esperando o menino chegar, para ouvir dele como ele se sentia, depois de ter sido cego por tanto tempo, e agora ter o privilégio, ter a oportunidade de ver a luz do dia. E quando aquele menino chegou, ali eles perguntaram: quanto custou a operação? Ele disse: eu não sei. Não fui eu quem pagou. Eu não sei realmente quanto custou a operação, mas eu estou agradecido por poder ver. Nós olhamos o filme, lemos a história e temos uma mera sombra do que isso custou, mas nós não fizemos ideia do quanto realmente custou a operação para que nós pudéssemos ver esta mensagem, ver o valor do sacrifício, ver Isaías 53 com outros olhos, porque muitos olham para Isaías 53, mas não conseguem ver o verdadeiro valor. Mas quando uma operação é realizada, você olha para Isaías 53 e diz: isso é mais do que a minha mente humana é capaz de imaginar. E hoje, irmãos, você, um mero pecador, eu, um mero pecador, posso encher os meus pulmões e dizer: sou um homem livre. Sou um homem livre.
sou uma mulher livre, porque o Filho me libertou. Rapidamente, na mensagem perdão, o profeta diz: portanto, nesta noite, eu li que Deus nos deu todas as coisas, e Ele nos deu perdão. É um perdão para aqueles que querem aceitar a palavra de Deus como perdão. Mas somente ao lermos, não significa que você está perdoado. Isto significa que você tem que aceitar isto como seu perdão. Que Deus deu seu Filho para morrer em seu lugar. Então isto se torna perdão. Liberto da culpa é onde eu quero colocar ênfase. Um perdão de Deus é uma libertação da culpa. Não através de algum tipo de doutrina psicológica, que de algum modo possa te dar algum sentimentozinho que você fez o que era certo, unindo-se à igreja ou tomando algum credo. Mas é uma libertação da sua culpa, através do poder do Calvário. Algo te libertou, não há mais culpa. A Bíblia diz, e eu creio que é em Romanos 5:1, portanto nenhuma condenação há, é 8, né? Portanto nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora, um homem, quando é liberto do pecado, homem ou mulher, não há mais desejo em seus corações de andar segundo as coisas do mundo. Ele é completamente perdoado e se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E suas afeições estão colocadas nas coisas de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Ele foi, por graça, perdoado. Ele não tem que ter nenhum padre para lhe dizer, ou nenhum ministro para lhe dizer isto. Ele mesmo sabe que está perdoado, porque aceitou o perdão sobre as bases que Deus enviou para ele. O perdão através de Jesus Cristo. Que alívio é sentir-se livre do pecado. Disseram-me que quando a proclamação da emancipação foi assinada para os escravos do sul, muitos anos atrás, que o tempo estabelecido para eles serem livres seria ao nascer do sol de uma certa manhã. E todos eles saíram das velhas plantações. E muitos dos homens jovens subiram até o topo da montanha, porque seriam os primeiros a ver o sol nascer. Então os velhos um pouco abaixo deles. Então as mulheres e crianças mais abaixo. E eles estavam esperando há muito tempo, antes do amanhecer, porque os látigos da escravidão e duras provas tinham feito de suas vidas uma grande tristeza. Eles ansiavam por aquele dia, quando eles saberiam que foram perdoados. E a proclamação da escravatura dizia, em certo dia, ao nascer do sol, eles estarão livres. E eles estavam desejando ver aquela hora, quando o sol nasceria, com tanta ansiedade, que eles subiram as montanhas. Que hora foi que as mulheres foram para ver aquele que tinha sido colocado ali no sepulcro? Nós costumamos cantar, é madrugada do terceiro dia. E elas foram para ver. Mas quando chegaram ali, a pedra tinha sido removida. Ele já não estava mais ali. E elas puderam saber que agora eram pessoas livres. E nesta noite, eu posso afirmar, sem medo de errar,
sem sombra de dúvida. Não importa o que o diabo diga, não importa o que o inferno afirme, eu sou uma pessoa livre. Mas lembre-se, quando Israel atravessou o mar, estava para atravessar o mar, Moisés disse que era para ele se alegrar, porque aqueles egípcios que hoje eles estavam vendo, eles nunca mais veriam. Por quê? Quem sabe aquela mãe hebreia poderia olhar para aquele que muitas vezes ela viu batendo em seu filho e dizia: ó carrasco, essa é a última vez que meus olhos te verão. Ó você que açoitou meu filho, você não verá mais o rosto dele e ele não verá mais o teu rosto. Nós somos livres da lei do pecado e da morte, mas nós vamos ser livres desse corpo de corrupção um dia. E quando nós formos livres desse corpo de corrupção, você poderá, quando chegar no final do caminho, olhar e dizer: não, parem. Não será assim. Quando esse momento chegar, como o hino dizia, grito de liberdade. As vozes serão como as vozes de muitas águas, dizendo: não mais escravidão. Você que viveu em um corpo doentio durante muitos anos, quando o momento chegar, é isso que isso significa para mim: liberdade. Sim. Quando esse momento chegar, você que viveu preso em uma cadeia de circunstância, talvez muitos anos, sem saber o que é andar sobre seus pés, você dará um grito de liberdade. Você que viveu a vida inteira só debaixo de terríveis pressão, sempre lutando, você dará um grito de liberdade. Esse grito vai ecoar nessa dimensão, vai ecoar na quinta dimensão, e vai ecoar na sexta dimensão, e vai ecoar na sétima dimensão. A terra vai ouvir o grito, o inferno vai ouvir o grito, o céu vai ouvir o grito. Liberdade! 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 Para mim, é isso que o Calvário significa. Liberdade. Quando você que conviveu com a dor da perca,
com a dor da separação daquele que tu tanto amava, daquela que tu tanto amava. Quando o dia chegar, você vai dizer: estou livre, livre. É isso que o Calvário significa. Você que viveu por tantos anos com algum problema, como aquele senador Opshai, 60 e tantos anos numa cadeira de roda, mas um dia ele foi a uma reunião do William Branham, não do William Branham, uma reunião do Deus do William Branham, e 60 anos preso por aquela circunstância, mas naquele dia um grito de liberdade se ouviu. Quando aquele pequeno homem disse: você sabia, senador Opshai, que você pode se levantar dessa cadeira? Eu, preso tanto tempo, hoje é o dia de dar um grito de liberdade. Você que está preso por uma circunstância, você pode dar um grito de liberdade. Porque quando nós olhamos para a cruz, para o Calvário, a Bíblia diz que tudo foi consumado. Quando nós olhamos para Isaías 53, a Bíblia diz que ele levou sobre si. Então, irmãos, é isso que aqueles escravos gritavam. Mas parece que ninguém foi escravo. Eu prometo terminar. Mas só antes de terminar, eu quero dizer uma coisa. Que aqueles escravos, eles reconheceram que eles viveram muitos anos na escravidão. E ao nascer do sol daquele dia, era um dia diferente. E o profeta disse, ao nascer do sol, que houve uma dupla saída do sol naquela manhã de Páscoa. Saiu o sol natural, como de costume, mas saiu o sol da justiça. E salvação trouxe debaixo das suas asas. Para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas. E então, você e eu podemos dizer, liberdade. Quantos creem aqui que foram realmente libertos? Liberdade, 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 liberdade. Foi o que aquele Barrabás podia dizer.
Por causa desse homem, eu posso cantar liberdade. Barrabás era um assassino. Mas quando aquele homem com a coroa sobre sua cabeça se colocou no degrau daquela escada, Pilatos disse: a quem vos quereis que solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E a turma gritou: solte Barrabás e matem Jesus. Eu era esse Barrabás que estava preso. Mas quando aquele homem foi diante do governador, um grito foi dito: a quem quereis que solte? Solte esse Barrabás. Barrabás, naquele filme, ele olha para aquele homem sem aparência e dá uma risada de deboche. Mas quando ele olha dentro dos olhos, ele se constrange. E ele pensou: este homem é a razão da minha liberdade. Quando eu olho dentro dos olhos dele, eu me constranjo e digo: é ele a razão da minha liberdade. Deus os abençoe.